Paz jovens, eu sou o presbítero Davidson. A paz do Senhor, eu sou a irmã Nayara. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, aqui de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para conhecer mais os nossos conteúdos, acesse o nosso canal Marcos do Evangelho. Hoje vamos estudar a revista dos jovens da CPAD, com o tema Exortação, Arrependimento e Esperança. Vamos estudar a lição de número 7, uma promessa de restauração. Amém, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da sua palavra, para nossos corações, nos dê sabedoria para extrairmos tudo aquilo que nós precisamos aprender. No nome de Jesus, direcione cada ato dessa aula que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, juventude! Meu nome é Mariana e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Jeremias 30, do 8 ao 11 e Jeremias 31, do 7 ao 17, que diz assim: Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Agora vamos ler Jeremias 31, do versículo 7 ao 17, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: Salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. E eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. E essa foi a nossa leitura bíblica. Tchau! Jovens, hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jeremias, capítulo 30 a 33, momento onde o povo estava sem uma esperança aparente. Deus levantou o profeta Jeremias para trazer uma palavra, uma exortação, uma palavra de direcionamento. Vamos aprender que havia ali um remanescente, poucos que permaneceram fiéis a Deus. E esses poucos oraram ao Senhor, tiveram o coração arrependido e com gratidão. E por meio dessa postura, desse caminho, eles alcançaram em Deus a misericórdia, a restauração. E Deus
opera dessa forma ainda hoje. Então, nessa lição, nós vamos estudar assuntos muito importantes. E o meu convite para cada um de vocês que fique conosco até o final dessa lição, porque cada princípio que será estudado aqui, tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Amém? Então vai aqui uma pergunta para os jovens. Jovens, se na antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra e a nova aliança é escrita no coração, como você percebe e vive essa diferença no seu dia a dia como cristão? Perfeito, glória a Deus, agradecendo a participação de cada jovem. E para continuarmos aqui a compreender esse assunto e responder também junto com vocês, vamos iniciar aqui a lição, o Deus de aliança. O nosso Deus é conhecido como Deus de aliança. Por que é conhecido dessa forma? A aliança, ela é um acordo entre duas ou mais pessoas. Para firmar uma aliança, precisam de ter 4 elementos, que são eles: partes, condições, resultado e garantia. Se tratando da aliança de Deus com o povo, as partes são: Deus fala ao povo. Então, as partes serão Deus e o povo. Condições: a condição para se ter essa aliança é a obediência. E o resultado e garantia seria que Israel pertenceria somente a ele. E ele serviria como uma nação sacerdotal. A aliança de Deus, assim como seu caráter, ela é eterna, perfeita e imutável. O Salmo 103, 17 e 18 retrata bem, olha: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com o que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E a garantia dessa aliança com o Senhor é a sua misericórdia. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que a aliança de Deus não era somente regras, mas era um relacionamento vivo, no qual Deus mostrava quem Ele é. Algumas dessas alianças eram condicionais. No caso, o povo precisava obedecer às leis de Deus para que eles pudessem receber as bênçãos que Deus tinha prometido sobre eles. Outras eram na forma incondicional, que está ligado na fidelidade de Deus, que é imutável, que é inquebrável, independente das ações ou reações do povo. Um exemplo bem claro disso é a aliança que Deus fez com Israel após a libertação. Eles tinham acabado de sair do Egito e eles tinham que aprender a ser uma nação diferente das demais, uma nação divina, uma nação escolhida por Deus. Deus lhes deu mandamentos e disse que os abençoaria e protegeria na condição se obedecesse às suas leis, como está em Êxodo 15, 26. Isso moldava Israel como uma nação diferente, chamada para refletir a santidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento já apontava para algo maior. Os profetas, eles anunciavam uma nova aliança, que traria perdão completo e mudança interior, não mais baseada em rituais externos, mas no sacrifício do Messias. E aí que entra Jesus, que cumpre de forma perfeita tudo isso e se torna o mediador dessa nova aliança, garantindo que nós possamos ter um relacionamento real com Deus. Quando olhamos essa história, percebemos que não é só a importância da obediência, mas também que sozinhos não conseguimos ser fiéis como deveríamos. É a graça de Cristo que nos sustenta. Isso mostra que, desde o começo, as alianças são uma expressão de amor de Deus, da justiça e da fidelidade eterna, nos chamando para andar mais perto dele. Glória a Deus por essa nova aliança, por Cristo, nosso grande Salvador. A nova aliança e o profeta Jeremias. Por que os capítulos 30 a 33 de Jeremias são conhecidos como o livro da consolação? Esses capítulos são chamados assim porque, mesmo em meio ao juízo, Deus, ele ainda estava trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de misericórdia para o seu povo. Então, a gente consegue perceber que desde o capítulo 30 a 33, Deus ele vai reforçar o cuidado com o povo, ele vai prometer restauração, ele vai reafirmar a sua fidelidade e tudo isso aponta a um tempo novo, a um tempo de restauração, a um renovo de justiça que está já demonstrando Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, o amor que Cristo ele teria por nós, mesmo sendo pecadores. Então, a restauração do povo nos dias de Jeremias representava naquele momento a libertação do cativeiro, mas para isso eles precisariam
compreender o amor de Deus, o amor eterno de Deus que nunca ia acabar, que nunca ia se findar. Uma das condições era a obediência, e a garantia de que Deus iria cumprir a sua palavra era a misericórdia dele. Então, para nós jovens, alcançar esse tempo novo, receber esse renovo de justiça, nós devemos ter a nossa mente e o nosso coração firmado na palavra de Deus, firmado em Cristo Jesus, lembrando sempre de que Jesus, ele é o único suficiente Salvador na nossa vida, que a nossa alegria só está em Jesus. Então, eu creio que se a gente focar nisso, se lembrar, da palavra de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas e viver uma vida conforme aquilo que Cristo nos ensina todos os dias por meio de sua palavra, por meio de seu Espírito Santo, nós iremos alcançar essa liberdade em Cristo Jesus. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui com a Vitória. Vitória. Se antes a lei de Deus era gravada em pedras e agora ela está gravada em nosso coração, como isso muda a nossa vida diária? Muda porque a gente tem comunhão todos os dias com Deus por meio da sua palavra. Então auxilia a gente a ter a comunhão com o Espírito Santo e a nos moldar à luz da palavra dia após dia. Estamos aqui com o Isaac. Isaac. Se antes a lei de Deus era gravada em pedras e agora ela está gravada no nosso coração, como isso muda a nossa fé no dia a dia? Isso ajuda a nós não pecarmos, porque é o que a Bíblia fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estamos aqui com o Mateus. Mateus. Se antes a lei era gravada em pedras e agora ela é gravada em nossos corações, como isso muda a nossa vida diária? Bom, a lei agora, como ela não é mais gravada em pedras em nossos corações, agora é uma vida conduzida pelo Espírito Santo, né? Não é como nós iremos andar pelos nossos próprios caminhos, olhando algo superficial, mas sim aquilo que o Espírito Santo irá nos dizer para fazer em todos os momentos, todas as nossas escolhas da nossa vida. Agora vamos estudar o caráter de Deus e a restauração do seu povo. Tópico 2 da lição. Então, irmãos, vamos lá. A justiça divina, ela não pode ser entendida separada do seu caráter. Diferente da justiça humana, que muitas vezes é parcial, muitas vezes é limitada, a justiça de Deus, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela nasce da santidade e do seu amor. Então, a justiça de Deus é uma expressão do seu caráter santo e amoroso, que corrige, disciplina e salva o homem. E aqui tem um ponto importante que precisa até entender quando a gente fala de justiça divina. A justiça do homem tem um princípio de punir o mal, enquanto a justiça de Deus, ela restaura a vida que foi quebrada. Então, a relação de Deus com o seu povo permite entendermos e vermos os seus atributos, o seu caráter, o seu amor, a sua graça. E quando nós olhamos para Deus e a justiça divina, nós percebemos um amor santo, como John Wesley explicou muitas vezes, de forma tão enfática. Ele dizia que a santidade de Deus é o amor governando, a justiça de Deus é o amor corrigindo, a misericórdia de Deus é o amor socorrendo. Veja, Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele é justo. Então, para o mundo hoje, muitas vezes, o atributo de Deus é algo abstrato. Como é que ele vai ser misericordioso e vai exercer justiça? Como que ele vai fazer uma coisa e outra? Não tem como. Sim, irmãos. Em Deus, a perfeição e o seu caráter imutável. Então nós temos aqui, por exemplo, no sacrifício de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. E a misericórdia ela é oferecida ao homem pecador. Então a justiça do Senhor não anula os seus outros atributos, como por exemplo, como disse agora, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E cada servo dele pode confiar na sua bondade e buscar ele com o coração arrependido, com o coração cheio de gratidão, confiando que no sangue do Senhor Jesus, todos nós alcançaremos sim a sua misericórdia, a sua graça, vivendo sempre uma vida santa em Deus. Por isso em Deus nós podemos ter sim a esperança e a alegria, assim como o povo de Judá alcançou em Deus a misericórdia. Cada servo do Senhor pode confiar nessa graça, nessa misericórdia,
porque ela vai alcançar cada servo dele. Agora nós vamos falar um pouco sobre a fidelidade divina. Diante da situação de destruição de Jerusalém e também da condição de Judá como cativo em Babilônia, Jeremias pôde testemunhar a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor, ela surge de situações de destruição e também de perda, pois se fundamenta do atributo da sua fidelidade, que faz parte do seu caráter. A fidelidade do Senhor, ela não depende de situações. É um atributo de Deus e Deus não muda. A gente pode fazer algo que não agradou o Senhor, errar na nossa caminhada. Às vezes, nós mudamos ali um pouco o rumo e podemos pensar, meu Deus, agora acabou. Não, a misericórdia do Senhor é baseada na sua fidelidade. Se arrependermos, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor pode reconstruir, o Senhor volta com a fidelidade e misericórdia dele, assim como foi aqui com Judá. O Senhor pode fazer nas nossas vidas, numa situação de destruição, numa situação de caos, fazer tudo novo. E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o João Guilherme e nós estamos agora em mais um Momento Curiosidade. A Bíblia mostra que a história de Israel é marcada pela aliança de Deus com o seu povo. Tudo começou lá no Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei e o povo prometeu obedecer. Descrito em Êxodo, capítulo 24, do versículo 7 ao 8. Essa aliança, ela foi selada com sangue, mostrando a seriedade do compromisso. Mas, ao longo do tempo, Israel e Judá quebraram esta aliança. Jeremias denuncia isso no seu livro de Jeremias, no capítulo 11, versículo 10, dizendo: eles abandonaram a Deus e se entregaram à idolatria. E qual foi o resultado de tudo isso? O cativeiro. Primeiro foi Israel, levada pela Síria, e logo após foi Judá, levada pela Babilônia. Descrito em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 15 ao 17. Outro detalhe é que a nação já havia sido dividida desde os tempos de Jeroboão e Roboão, que se passa em 1 Reis, capítulo 12. Mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. Ele permaneceu fiel, apesar da infidelidade deles. É nesse cenário de crise que Jeremias anuncia algo novo, a promessa de uma nova aliança, que está em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Diferente da antiga, escrita em tábuas de pedra, essa seria gravada no coração. Não apenas uma lei externa, mas uma transformação interior. Para garantir a certeza dessa promessa, Deus usa uma comparação forte. Assim como o dia e a noite nunca deixam de existir, sua aliança também não falharia. Descrita em Jeremias 33, do versículo 20 ao 21. Esta promessa, ela encontra o seu cumprimento em Cristo, no Novo Testamento. Jesus pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que está em Lucas 22, 20. Ou seja, Jeremias apontava para o futuro, e esse futuro se cumpriu em Jesus. A lição para nós é clara, jovens. O homem falha, Deus não falha. Sua aliança é firme, e em Cristo nós temos restauração e esperança. Glória a Deus por essa graça maravilhosa. Um outro caráter de Deus é o seu amor, sobre o amor divino. O amor divino, segundo a Bíblia, não é um sentimento passageiro, mas é a essência do próprio caráter de Deus. Esse amor é total, pois ele envolve cuidado, correção e também é justo porque ele não anula o pecado e nem anula a justiça divina. A justiça de Deus aplicada a Judá não era um ato de rejeição, mas um gesto de amor que visava restaurar o povo para o caminho correto. Enquanto os judeus experimentavam as consequências da sua desobediência, Deus não deixou de renovar a sua promessa de presença e cuidado, mostrando que mesmo na correção, ele permanecia como um pai fiel. Assim, a disciplina divina se torna como um instrumento pedagógico,
não destrói, mas molda, não afasta, mas reconduz. Esse padrão bíblico nos revela que o amor não é permissivo, mas transformador, que atua para curar o coração humano e conduzi-lo à vida verdadeira. Além disso, o amor de Deus é claramente direcionado às pessoas mais vulneráveis e necessitadas. O Senhor se apresenta como um pai do seu povo, cuidando deles mesmo em meio ao juízo, garantindo que no tempo certo a restauração viria. Essa restauração de Judá não foi por mérito humano, mas o amor fiel e imutável de Deus, que age em harmonia com a sua justiça. O que vemos é um amor soberano, que corrige para salvar, que justifica para purificar. Esse modelo bíblico nos convida a compreender que o amor de Deus não é apenas acolhedor, mas também santificador, pois Ele nos ama o suficiente para não nos deixar permanecer como estamos, mas para nos conduzir a uma transformação completa. E Deus já havia garantido que o povo não ficaria naquela situação de exílio para sempre. Muito pelo contrário, havia um tempo determinado por Ele mesmo. Era um propósito de disciplina ali que o povo precisava passar. Então o Senhor apresentou a oração como uma chave principal para eles receberem essa restauração. Então, a oração é a única coisa que pode levar o nosso coração ao arrependimento sincero. É somente tendo uma intimidade com o Senhor que nós iremos conseguir sair de situações que às vezes nós nos encontramos perdidos, que às vezes nós achamos que não tem mais jeito. Então, se perseverarmos firmes em oração, o Senhor com certeza, Ele irá nos atender. A palavra de Deus diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Então, se clamarmos a Deus, Ele irá trazer ao nosso coração, irá trazer à nossa mente aquilo que nós estamos precisando, aquilo que precisamos consertar dentro de nós. E era isso que o povo precisava, era isso que Deus estava condicionando ao povo para que eles pudessem ser restaurados, para que eles pudessem ser renovados. Então, a oração é o único meio pelo qual a vontade de Deus é cumprida. Glória a Deus por essa palavra do pastor sobre o caráter de Deus e a restauração do seu povo. Agora vai aqui uma pergunta para você, jovem, responder aí no chat. Quais caminhos, escolhas ou atitude de Deus nos ensina para a restauração e como devemos esperar os resultados dessa restauração? Responde no chat, 10 segundos. Glória a Deus. E agora falando um pouco sobre a gratidão e o arrependimento, a gratidão e o arrependimento, elas são virtudes muito preciosas ao ponto de vista bíblico. João Batista, em seu tempo, ele advertia que devíamos ter frutos dignos de arrependimento. Paulo ensina que nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus por orações e súplicas e ações de graça. Ser grato é reconhecer a sua limitação e valorizar o outro. Ser grato é reconhecer que você também pode ser insuficiente e precisa do outro. A ingratidão foi um dos motivos que levou Judá a ser cativo. Por isso, na sua restauração, na restauração de Judá, isso, ser grato e demonstrar arrependimento, era algo que precisava demonstrar que foi restaurado. Porque essa restauração visava o povo reconhecer o Senhor de todo o coração. E a pergunta é: qual o resultado de uma vida de gratidão e arrependimento? Deus opera suas obras em nós. Os frutos da restauração aparecem com mais intensidade no contexto do cativeiro babilônico. Quando Judá experimentou uma dor intensa, Jeremias escreve poeticamente esse sofrimento com o choro de Raquel pelos filhos levados à Babilônia, e isso comunica não apenas o sentimento de tristeza, mas um senso de ruptura familiar. No entanto, esse cenário sombrio é um palco da promessa divina de transformação. Dos gritos de dor nasceriam gritos de alegria, como está em Jeremias 31:7. Essa alegria futura não era um sentimento vago, mas resultado concreto da libertação prometida por Deus, que não apenas retiraria o povo da opressão, mas também restauraria sua identidade de nação escolhida. O sofrimento se torna o solo onde germinam os frutos da restauração, revelando um Deus que age no tempo certo para cumprir as suas promessas. Entre esses frutos, destacam-se a salvação, a liberdade
e o descanso espiritual, sinais de uma vida renovada pelo agir de Deus. Jeremias usa imagens de como águas tranquilas, um caminho direito, para retratar não apenas paz externa, mas também ordem interior, indicando uma restauração completa do povo. Deus promete fartura e cuidado, começando pelos poucos que ainda estavam na Babilônia, estendendo a sua graça a todos, inclusive aos cegos, aleijados, grávidas, sacerdotes. Essa inclusão revela que a restauração divina é abrangente, alcança os mais frágeis e devolve dignidade àqueles que sofreram. Assim, os frutos da restauração bíblica não se limitam à libertação política, mas trazem um recomeço integral, no qual a alegria, provisão, justiça e cuidado se unem, expressando plenamente o caráter fiel e compassivo de Deus. Olá, jovens! Vamos pensar um pouco no caráter de Deus e a restauração do seu povo. Olhando para o livro de Jeremias, nós vemos que Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, como também é um Deus que não tolera o pecado do seu povo. Como conciliar o amor e a justiça, a bondade e o juízo de Deus? Jeremias mostra que Deus estava interessado em restaurar seu povo. Deus envia os profetas, Deus envia os juízos sobre seu povo, para que seu povo se arrependam, para que um castigo maior não venha sobre ele. A intenção de Deus é que o povo dele acredite em sua palavra, que ouçam os seus profetas e abandone seus pecados. Deus deseja restaurar seu povo. Deus é bondoso em sua essência e não é a vontade de Deus enviar inicialmente o castigo ou o juízo sobre seu povo. Deus quer que seu povo obedeça a sua palavra para que possam viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, superlativa na pessoa de Jesus. Mas se o povo de Deus ouvir a pregação, se o povo de Deus acreditar na palavra dele e abandonar seus pecados, então Deus muda a sentença, a misericórdia triunfará sobre o juízo, por causa dos atributos extraordinários de Deus. Deus é perfeitamente justo e Deus é perfeitamente misericordioso. A misericórdia e a justiça se comunicam. Quando os homens se arrependem, então Deus muda a sentença e oferece o perdão e a graça maravilhosa. Só Deus consegue fazer isso por causa dos seus atributos perfeitos, anular o juízo e trazer a bênção para um povo que erra, mas que se arrepende e abandona seus pecados. Que esta lição possa ser aprendida por cada um de nós. Abandonemos nossos pecados e confiemos na misericórdia e no perdão de Deus. Deus abençoe vocês. Então, essa lição tem ensinado para cada jovem a importância, primeiro, da oração, de uma vida com constante arrependimento de nossos pecados, uma vida com gratidão porque fomos alcançados por uma grande salvação que não merecíamos. Para olharmos para a cruz de Cristo e entender, olha, o Senhor morreu no Calvário e por essa aliança eu sou salvo. Então preciso sim ter uma vida santa, perfeita em Deus, confiando no seu amor santo, uma vida pautada na palavra do Senhor. No mundo confuso, no mundo onde as pessoas muitas vezes não têm esperança, onde a fé muitas vezes não tem razão para as pessoas, mas para cada crente nós conhecemos sim a razão da nossa fé. Nós conhecemos um Cristo que foi crucificado e nós confiamos que ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque um dia ele morreu no Calvário e ressuscitou. Então bendita seja essa maravilhosa esperança, porque assim como Judá foi restaurada, um dia eu e você iremos alcançar o céu, a vida eterna com Deus. Então essa promessa será cumprida e que possamos a cada dia clamar por um renovo espiritual, para que o Espírito Santo venha e faça queimar em nós um desejo de servir e buscar Ele com todo amor, com toda gratidão, porque Ele é fiel. E
agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que realmente sustenta a aliança de Deus com o seu povo? A. A disciplina espiritual constante do ser humano. B. A força da religião e dos rituais. C. A fidelidade e o amor imutável de Deus, apesar da fragilidade humana. Ou D. A perfeição moral do povo escolhido. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a letra C. A fidelidade e o amor imutável de Deus, apesar da fragilidade humana. Segunda pergunta: por que os capítulos 30 a 33 de Jeremias são chamados de Livro da Consolação? A. Porque revela que o juízo de Deus sempre vem acompanhado de esperança. B. Porque falam apenas sobre o fim do sofrimento de Israel. C. Porque o profeta foca em consolar os líderes políticos. Ou D. Porque ignora o pecado do povo para evitar a culpa. Vamos lá, tempo na tela. E olhando bem para meu relógio, parece que nossos 10 segundos já se passaram. E se você colocou a letra B, porque falam apenas sobre o fim do sofrimento de Israel, eu sinto lhe dizer que você errou, jovem, porque a resposta certa é a letra A, porque revelam que o juízo de Deus sempre vem acompanhado de esperança. Terceira pergunta: o que diferencia a nova aliança da antiga? A. A nova transforma o coração, a antiga apenas regulava o comportamento. B. A antiga era espiritual, a nova material. C. A nova depende da lei e a antiga da fé. Ou D. Ambas são iguais, apenas com nomes diferentes. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra A, que é a resposta correta. A nova transforma o coração. A antiga apenas regulava o comportamento. Quarta pergunta: como o caráter de Deus se manifesta na restauração do seu povo? A. Pela exclusividade do juízo sem misericórdia. B. Pela punição severa antes do perdão. C. Pela mudança de humor divino diante do arrependimento humano. Ou D. Pela união perfeita entre justiça, fidelidade e amor.
Vamos lá, você já sabe. Muito bem, espero que tenham respondido no chat e parabéns para aqueles que colocaram a letra D, que é a resposta correta, pela união perfeita entre justiça, fidelidade e amor. Então vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: qual é o papel da oração no processo de restauração espiritual? A. Convencer Deus a mudar seus planos. B. Conduzir o coração ao arrependimento e renovar a comunhão com Deus. C. Servir como substituto das atitudes práticas. Ou D. Ser apenas um momento emocional de desabafo. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa nossa última pergunta, se você colocou letra B, conduzir o coração ao arrependimento e renovar a comunhão com Deus, meus parabéns, você acertou. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos de nota 10. É isso, fiquem na paz, tchau! Amém? Então eu pedi a Rafaela para orar para encerrarmos essa lição. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por este momento que passamos aqui aprendendo da Tua Palavra, a qual o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes, ó Pai, mesmo em meio às circunstâncias, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nos liberta, Pai, de todo mal e que esta aula, Senhor, alcance o coração de vários jovens, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau! Tchau, jovens. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Eu vou falar do meu jeitinho. Power Ranger. Vamos mofar. Power Ranger, vamos mofar? Vamos mofar. Bom, quando lemos o Antigo Testamento, quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que... Mentira, cara. Eu vou ficar agarrado nessa palavra. Mas castigar-te-ei. Terceira. Ele que espalhou. Essa. Bom, então, pessoal. Vai lá, Gustavo. Lucas. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.